Olá, turma! Continuando aí a nossa aula de exercício, relembrando os conceitos de carregamento distribuído, como prometido na aula anterior. Falei que ia aplicar 2 exercícios. Agora vamos para o segundo caso para ser aplicado na nossa aula. Bom, o caso é: determine as reações de apoio para essa viga que está na nossa tela, tá bom? Nesse caso, nós temos 2 situações que diferem da primeira. Na verdade, são 3. Tá? Quais são as situações que diferem? Em primeiro lugar, não estamos tratando de uma viga biapoiada, agora é uma viga engastada. Então, como é que é esse procedimento de cálculo? Né? Segundo lugar, estamos tratando agora com carregamentos que não é distribuído ao longo de toda a estrutura, ela começa contínua e depois ela decresce linearmente. E o terceiro ponto é que nós não temos um momento no meio da estrutura. Tá? Então, como é que a gente vai proceder os cálculos para essa situação? Bom, a primeira coisa que a gente tem é dar nomenclatura aos pontos, né? Colocando aí mais uma vez ponto A, ponto B entre as extremidades e o ponto C, onde começa a decrescer essa força linearmente. Tá? E em cima disso, a gente vai determinar a nossa condição de nosso diagrama de corpo livre e quais são as reações que eu preciso determinar, tá bom? Bom, então primeiro a parte do carregamento aí, nós temos um carregamento retangular e o próximo que nós temos é um carregamento de formato triangular, tá? Então o que acontece aí? Já começa a mudar o tipo de ponto de apoio. A força que é aplicada ela vai ser diferente, porque a área é diferente, e também o ponto de aplicação dessa força, tá? Bom, então fazendo aí o diagrama de corpo livre, o que eu vou ter? Eu vou ter uma força equivalente referente à área retangular, tá? Que eu chamei de PR. Eu vou ter uma força equivalente referente à área triangular, que eu chamei de PT. Então, força retangular, força triangular. Bom, quais são as reações de apoio? Eu tenho uma força, no caso de uma viga engastada, né? E fixa, ela é uma engastada fixa, não é uma engastada móvel. Eu tenho 3 reações de apoio. Eu tenho a vertical, eu tenho a horizontal, eu tenho o momento que vai ser aplicado. Então, são as 3 reações de apoio que mantêm essa estrutura estática no espaço. Tá bom? Eu adotei aqui, no caso, sentido vertical para cima, horizontal para a direita, e o momento eu quis já chutar no sentido anti-horário. Por quê? Porque eu já estou vendo aqui que se eu tiver esse braço onde está engastado com essa força, eu vou ter força nesse sentido aqui. Então, provavelmente, eu já vou colocar ele no sentido que vai sair corretamente os nossos cálculos. Tá? Vai ter não corretamente, mas o sentido já vai cair diretamente no que ele realmente é na estrutura. Bom, a primeira coisa que eu vou calcular vai ser aí as forças equivalentes. Vamos começar com a retangular. O que a retangular é? Ela é a intensidade, que é numericamente igual à área, né? Então, nós temos a intensidade da força aqui aplicada, 50 kN por metro, pela distância que vai de A até C, representante do formato retangular. Tá? Então, tá aí, 50 vezes 5, nós temos uma força de 250 kN. Bom, qual que é o ponto de aplicação dessa força? Tá? Como se trata de uma área retangular, ela vai ser na meia largura da figura retangular. Tá? Então, é a distância de A até C dividido por 2. É o centroide da figura. Então, fazendo os cálculos aí, 5 dividido por 2, essa distância retangular é de 2,5 metros. Então, eu posso substituir essa força aqui, de 50 kN por metro, pela distância de 5 metros, por uma força pontual de 250 kN a 2,5 metros do ponto de aplicação da força, né, do engastamento, desculpa, que eu vou ter a mesma ação em cima da estrutura. Bom, não só isso, eu tenho que partir também para o cálculo triangular. Então, para calcular a força triangular, ela é numericamente igual à área. E qual que é a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. A base é a distância LBC, a altura é o carregamento distribuído nesse ponto máximo, dividido por 2. Substituindo os valores, nós temos aí que o nosso PT vai ser igual a 100 kN.
E qual vai ser o ponto de aplicação da força triangular? Como eu vou calcular o momento a partir do ponto A, que é meu ponto zero, antes de mais nada, não é só calcular o centroide. Eu tenho que ver que há um deslocamento da figura triangular em 5 metros, para depois ele começar. Então, eu tenho aqui um ΔX, tá? ΔX mais a área triangular, que nesse caso, como eu tenho essa base aqui nessa lateral, a maior, ela vai ser essa distância aqui dividido por 3. Lembrando que o centroide, figura triangular, ela fica sempre próxima à base maior, tá? Se ela tivesse invertida, começasse daqui e aumentasse até o fim, aí seria 2LBC sobre 3. Por quê? Porque ele estaria 1/3 desse outro ponto, tá bom? Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Não é só pegar o triangular e botar a distância dividido por 3, porque não vai dar certo. É 1/3 da base maior, tá bom? Bom, então, substituindo aí os valores, nós temos que o x de t vai ser igual a 6,33 metros. Bom, agora vamos partir para os cálculos de esforços, utilizando o equilíbrio de forças, né? Para poder calcular as reações de apoio. Bom, o que eu tenho aí de força conhecida? Eu tenho PR, que é de 250 kN, eu tenho meu PT, que é de 100 kN, e eu tenho as forças que eu preciso determinar, que é a força vertical, a horizontal e o momento, tá? Qual é o meu sentido de convenção? Tá? Só lembrando aí, eu vou chamar de FAY, a vertical, FAX a horizontal e MA'. Eu estou chamando de MA' por um momento estratégico, tá bom? Que depois a gente vai entender o porquê que eu estou falando, por que eu não coloquei MA. Coloquei MA'. É o momento que ocorre no ponto A, tá bom? Mas devido ao engastamento. Bom, qual é o meu sentido de convenção? Para a direita, para cima em sentido horário, todos eles são positivos, tá? Bom, somatória de força em x igual a zero, não tenho nenhum tipo de força no eixo x, então meu FAX é igual a 0 kN. Somatória de força em y. Somatória de força em y ele é o quê? Eu tenho o FAY, eu tenho a força PR, eu tenho a força PT. Então, FAR menos PR menos PT, tá? Porque esse aqui está para cima e esses dois estão para baixo, contrário ao sentido de convenção, vai ser igual a zero. Colocando incógnita do lado e conhecidos do outro valor do outro lado da equação, né? Separando entre eles, o FAY vai ser igual a PR mais PT. 250 mais 100, eu tenho meu valor de 350 kN. Então, já eliminei, nesse caso, o meu FAX, já eliminei meu FAY. Agora, o que falta determinar? O MA'. Bom, para determinar o MA', eu tenho que considerar que o meu momento no ponto A é igual a zero. É aí que chega a situação, por que eu coloquei a linha para um e deixei MA para outro, tá? Esse ponto que eu estou considerando como somatória de momento no ponto A igual a zero é referente a forças. Ou seja, eu estou considerando que essas forças aqui, no ponto A que gera o momento, vai ser igual a zero. Mas isso não quer dizer que o ponto igual a zero esteja livre de ação de momento. Lembrando que momento não gera força, força gera momento, tá? Então, estou considerando que pelo fato do meu FAY, tá? Tá aqui meu FAY, eu estou anulando o momento gerado por essa força pontual, porque eu estou colocando a minha distância igual a zero. Lembrando que momento é igual a força vezes o braço. Eu tenho força, eu não tenho braço, meu momento é igual a zero. Então, esse MA aqui, ó, é referente a essa força em questão, não em relação ao momento MA', tá? Que isso fique claro para vocês, que é para poder facilitar os cálculos de vocês para poder fazer as reações finais. Então, quando eu faço isso daí, eu anulo a força Y no cálculo de momento, tá bom? Mas não me livra do MA', tá? Não quer dizer que o somatório momento é igual a zero, que naquele ponto eu não tenho nenhum momento atuante. Bom, fazendo os cálculos aí, o que eu tenho?
eu tenho então aí o menos MA, porque está no sentido anti-horário, é um momento pontual aplicado naquela estrutura, tá? Eu tenho meu MR, porque eu tenho esse braço e eu tenho essa força, então ele vai me gerar esse momento, que eu chamo de MR, sentido horário, ele é positivo. E eu tenho aqui também a minha distância, que vai do ponto A até o ponto T, onde é o ponto de aplicação da força PT e a força para baixo, eu vou ter mais um momento, que nesse caso aqui é meu M de T, né? Então, aí eu tenho esses 3 momentos e eu preciso determinar qual? Eu preciso determinar meu M'. Ele é minha incógnita, né? Então, fazendo os cálculos aí, o que eu tenho? Eu tenho que meu M', passei ele para o outro lado da questão, da equação, desculpa, para poder ficar positivo, que ele é incógnita que eu tenho que determinar, vai ser igual a MR mais M de T, tá? Então, o que eu tenho o M de R? Vai ser a distância PR, que é o do ponto A até onde aplica o carregamento retangular, vezes XR, vezes PR, tá? Que aqui a força que é dada. E eu tenho aqui o momento de T, né? O M de T, que é a distância de X do ponto A até o ponto T, vezes o PT, que é aqui a nossa força triangular. Substituindo os valores, então o que eu tenho? Eu tenho que o meu momento no ponto A, meu MA', né? Ele vai ser igual a 1.258 kNm. Tá? Sentido que eu adotei anti-horário, desculpa, anti-horário, ele está correto. Tá? Então, estão aí as 3 forças determinadas, FAX 0 kN, FAY 350 kN para cima, e o meu M de A', nós temos 1.258 kN. São as 3 forças que são aplicadas para manter essa estrutura toda parada. Bom, turma, então agradeço aí a atenção de vocês. Espero que esses exercícios possam levar luz de novo na cabeça de vocês de como solucionar esse tipo de problema, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, é só entrar em contato comigo. Se alguém tiver ainda alguma dúvida com relação a essas aulas, eu tenho a aula de mecânica dos sólidos e referente a esse tema gravado, manda um e-mail para mim, eu mando o link para vocês, e aí vocês podem assistir a essas aulas. Tá? Não vou colocar no Moodle não, porque senão vai ficar uma coisa muito cheia de aulas e todo mundo acha que vai ter que assistir todas elas, e não é bem por aí que a gente quer chegar, tá bom? Eu acho que eu devo ter na aula ali colocado alguma coisa também já para relembrar vocês, tá? Mas qualquer dúvida é só me procurar, tá bom? No mais, agradeço a atenção dispensada de vocês. A partir da semana que essa é a última aula de revisão. A partir da próxima aula, a gente vai começar com matéria nova referente ao mesoconteúdo de resistência dos materiais, ok? Um grande abraço para vocês. Não partam para frente do curso sem saber o que nós revisamos, porque senão vocês vão ter problema, tá bom? E nos vemos na próxima aula. Um grande abraço.